Oi, eu sou o Bernardo e esse é o Brooks. Bom, os famosos Dynamic Panels, né? Se você está precisando fazer alguma coisa um pouquinho mais avançada no Axure, fazer alguma coisa como um carrossel, ou fixar alguma coisa na tela, ou fazer alguma coisa sumir, reaparecer, você provavelmente está precisando de um Dynamic Panel e talvez você não soubesse. Então, deixa eu primeiro explicar o que é um Dynamic Panel. O Dynamic Panel é um dos widgets mais versáteis do Axure, ele tem uma série de propriedades especiais, permite fazer várias mágicas, né? Mas tentar explicar ele estruturalmente, ele é como se fosse uma pilha de camadas diferentes e você controla qual delas que você quer que o Axure mostre de cada vez. Parece um pouco com as camadas, com os layers do Photoshop. No caso do Photoshop, você acaba vendo a combinação de todas essas camadas e no caso do Axure você vê uma de cada vez. Se você tem, por exemplo, um carrossel para fazer, cada camada ou state, como o Axure chama as camadas dos Dynamic Panels, ele vai ser um dos diferentes banners do seu carrossel. Então, se você tem um carrossel com 5 banners, você vai ter um Dynamic Panel com 5 states. Bom, se você tem, por exemplo, um conjunto de abas, cada state vai ter o conteúdo de cada uma das suas abas. Mas acho que é mais fácil eu mostrar para vocês como é que funciona do que ficar aqui falando. Então, resumindo, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês, primeiro, como criar um Dynamic Panel simples, como alternar entre os states desse Dynamic Panel, usando ou gatilho manual ou gatilho automático, algumas opções básicas de animação que o Axure oferece para Dynamic Panels, para as transições entre os states, como usar o painel para fixar alguma coisa na tela, como esconder ou mostrar os painéis e como usar o painel para criar uma máscara no conteúdo. Vamos lá? Bom, vamos começar então criando um Dynamic Panel simples para exibir conteúdo em abas. Eu preparei previamente aqui um arquivo com esse cabeçalho aqui e aí vamos supor que a gente embaixo aqui quer mostrar um conteúdo em abas. Para começar a fazer isso, vou trazer uma caixa para cá, vou transformar ela numa aba, clicando aqui na bolinha e selecionando a aba. Eu posso, por exemplo, deixar os cantos arredondados para a aba ficar mais interessante aqui. Coloco uma aba inicial, que por exemplo vai ser primeira parte. E aí eu faço uma segunda aba aqui que vai ser a segunda parte. E uma terceira que vai ser aqui a terceira parte. Posso pôr um fio aqui para separar as abas. E aí vamos supor que o conteúdo da primeira parte seja uma imagem e um texto ao lado. Uma vez que a gente fez isso, a gente pode configurar os Dynamic Panels para mostrar a cada hora uma das abas, só que no primeiro momento a gente só tem os widgets, as informações da primeira parte, então a gente precisa construir as próximas. Aí como é que a gente faz isso? A gente seleciona todo esse conteúdo que é da primeira aba, botão direito, converter para o Dynamic Panel. Quando a gente faz isso, o Axure deixa tudo meio azulado e agrupa todos os objetos para a gente saber que isso é um Dynamic Panel. Aqui em cima também no inspetor a gente vê que ele está tratando isso já como um Dynamic Panel. Então o que a gente faz é dar um nome para ele, a gente pode colocar aqui, por exemplo, o nome Abas. E dando um duplo clique no Dynamic Panel aparece essa caixa de diálogo onde a gente pode definir os states. Como a gente já tem um primeiro state, que é esse da primeira parte, já aparece aqui o state 1. A gente pode criar quantos a gente quiser clicando aqui no maisinho. Então aqui eu vou criar um segundo e um terceiro state, porque para cada state eu vou ter uma dessas abas, o conteúdo de uma dessas abas. Então eu vou pegar aqui o primeiro state, vou dar um duplo clique nele, vou abrir o conteúdo, vou selecionar ele todo aqui, vou copiar e vou colar no segundo state. Só que aqui o segundo state, essa aba vai para trás, então vou dar um send to back e esse vem para frente, então vou dar um bring to front. Agora o fio fica por baixo. E vamos supor que a segunda parte tenha ao contrário, esse texto vem antes e a imagem vem depois. Vou pegar a imagem aqui. E agora eu pego o que eu fiz na segunda parte, copio e colo na terceira. E a terceira, vamos supor que não tem texto, são apenas imagens. Então vou pegar uma imagem aqui.
Aliás, vou pegar essa daqui que já está mais no tamanho, vou fazer 3 imagens iguais aqui. E agora esse aqui vai para trás e esse aqui vem para frente. Que é o primeiro que a gente cria. A gente até pode mudar a ordem dos states aqui se a gente quiser. E aí, por exemplo, o state 2 vai vir antes, mas eu não quero isso. Eu quero manter ele dessa ordem e agora eu só preciso configurar as ações para alternar entre os states. Então, como é que eu faço isso? Eu edito o primeiro state aqui dizendo o seguinte, que nessa aba aqui, por exemplo, quando a pessoa clicar nela, eu vou setar o state, set panel state do painel abas, vou mandar trocar para o state 2, que é o state onde está configurado o conteúdo daquela aba. E eu posso até copiar essa ação aqui e colar na terceira aba e só alternar o state aqui. Então ele tem a mesma função. No clique dessa nova aba, ele seta o mesmo painel abas para state 3. Ao fazer isso, se a gente der um preview no protótipo, vocês vão ver que quando eu estou no primeiro state, eu já consigo ver links aqui, já consigo clicar aqui e alternar para a segunda parte, ou se eu estivesse aqui também consigo pular para a terceira. Só que quando eu pulo para os outros states, lá ainda eu não tenho os links para as abas, então também preciso colocar botões nas abas desses states. Então eu edito aqui o segundo state e incluo um link aqui nessa aba para pular para o state 1 e nessa aba para pular para o state 3. E a mesma coisa, editando o state 3, eu coloco o link na primeira aba, mandando para o state 1 e na segunda aba, mandando para o state 2. Fazendo isso, se a gente voltar para o protótipo, vocês vão ver que agora eu já consigo alternar as abas em qualquer momento. Eu também consigo fazer um gatilho automático para fazer com que esses states fiquem trocando sozinhos. No caso das abas isso não é muito útil, mas no caso de um carrossel, por exemplo, seria. Mas para mostrar para vocês como é que isso pode ser feito, clicando no fundo da tela aqui, ou seja, sem deixar nenhum widget selecionado, eu tenho os eventos da página. Então eu posso pedir para o Oxure, no momento em que acontecer alguma coisa na página, por exemplo, quando a página carregar, disparar qualquer evento, entre eles o setPanelState. Então quando eu dou um setPanelState no onload, eu posso falar para ele, por exemplo, pegar o painel de abas e mandar passar para o próximo, e eu posso mandar repetir isso a cada, por exemplo, 3 segundos. E eu mando atrasar a primeira mudança em 3 segundos. Significa que quando a página carregar, ele vai ficar 3 segundos parado e depois ele vai trocar de 3 em 3 segundos. E quando eu chegar no final, eu posso mandar ele emendar o último no primeiro, ou seja, ele vai alternar as 3 abas e depois volta para a primeira, se eu deixar assim selecionado. Aí o efeito disso aqui vai ser o seguinte: quando a página carregar, a gente vai esperar 3 segundos, ele vai pular automaticamente para a próxima aba e depois vai pular automaticamente para a próxima. Então ele vai ficar fazendo isso aqui em loop até cansar. E outra coisa que a gente pode fazer é configurar animações. No momento em que a gente configura animações, essas transições ficam bem mais interessantes. Vocês veem que aqui ele está pulando para o próximo e fazendo essa brincadeira que a gente definiu, mas eu posso mandar animar na entrada e na saída de cada state um efeito diferente. Um exemplo é o fade, por exemplo, que é um efeito de desaparecer devagar e aparecer devagar. Então eu posso deixar fade aqui e ele vai fazer uma transição bem mais suave. Vocês vão ver que ele vai pular fazendo uma transição mais suave. A gente também pode fazer uma transição que é bem típica de banners, né, de carrosséis, que é o slide left ou slide right, né, que ele vai correr de um lado para o outro. No caso de abas isso vai ficar até curioso assim para a gente ver o efeito, mas aqui está dando um slide down. Não é bem esse o efeito que a gente queria aqui, mas a gente usando isso aqui em outros tipos de animação funciona. Bom, uma coisa que a gente também pode usar, que é uma propriedade especial do Dynamic Panel, é de fixar alguma coisa na tela. Então vamos supor que a gente tenha uma série de outros widgets aqui na página. Só vou fazer isso aqui para aumentar um pouco o scroll. E a gente quer que o cabeçalho fique fixo. A gente quer que conforme a pessoa scrolla,
ele fica fixo lá no alto. Então a gente pode fazer isso também usando uma propriedade que é uma propriedade especial do Dynamic Panel. Então eu fiz esse monte de coisa aqui só para ter um certo scroll, mas vocês veem que conforme eu scrollo a página, o cabeçalho vai embora junto. E eu não quero que ele fique fixo aqui em cima. Então como é que eu faço isso? Eu seleciono todos os elementos que eu quero transformar num Dynamic Panel, botão direito, converter para Dynamic Panel, e aí botão direito outra vez eu tenho essa opção aqui de Pin to Browser, que vai permitir fixar no browser, e aí a gente seleciona aqui onde que a gente quer que fixe. Então, como o protótipo por enquanto está alinhado à esquerda, eu vou manter aqui horizontalmente à esquerda, e verticalmente ele me oferece aqui se eu quero fixar no alto, embaixo ou no meio. Então eu vou mandar fixar no alto, que é como os cabeçalhos funcionam, mas se eu estivesse fazendo um rodapé, por exemplo, eu poderia fixar na parte de baixo da página. Então o efeito disso é que o meu header não vai mudar de lugar conforme a pessoa vai scrollando. Então eu consigo esse efeito de fixar. Seria só repetir essa mesma técnica para fixar um rodapé, por exemplo. Outra coisa que a gente pode fazer com Dynamic Panels e com objetos em geral no Axure é esconder e mostrar. Então isso é útil, por exemplo, se eu estiver querendo fazer uma caixa de login. Então vamos supor que quando a pessoa clicar nesse botãozinho aqui, eu quero mostrar um lightbox de login. Então vamos desenhar esse lightbox, eu pego aqui e vou criar um lightbox, que vai ser uma caixa grande aqui, que vai ter um botãozinho de fechar, que vai ficar aqui em cima. E aí vai ter um texto aqui que é para ele digitar o login e a senha. Vou colocar aqui uns campos de texto aqui só para ilustrar o negócio. Vou pôr um botãozinho aqui de enviar. Então, todos esses widgets, eu vou até travar esse de trás aqui para não me atrapalhar, todos esses widgets vão compor um Dynamic Panel que vai ser minha caixa de login. Eu vou selecionar eles todos aqui e converter para Dynamic Panel. Se eu deixar simplesmente assim, quando a página carregar, ele vai aparecer por cima de tudo. Não é isso que eu quero que ele oculto e só apareça quando eu clicar nesse botão. Então como é que eu tenho que fazer isso? Primeiro eu seleciono o meu Dynamic Panel aqui, vou dar um nome para ele aqui de caixa de login. Botão direito nele, Set Hidden. Isso vai fazer com que ele fique oculto. Agora eu preciso configurar uma ação nesse botão para que ele mostre essa caixa quando eu clicar. Então eu edito esse Dynamic Panel do header, seleciono esse botão e quando eu clicar nesse botão, o que eu quero é que ele mostre, tem aqui o Show Hide, eu seleciono o Show, mostre a caixa de login. Nesse caso eu já vou até fazer uma animaçãozinha de fade aqui e eu vou também mandar com que ele trate como um lightbox, porque aí ele escurece o fundo e deixa tudo com cara mesmo de lightbox. Vamos ver como é que ficou isso aqui. Então a página carregou, ele não está mais aqui por cima de tudo, quando eu clico aqui na caixinha de login ele mostra o Dynamic Panel. Se eu clicar nesse X aqui, não acontece nada porque eu não coloquei uma ação ainda. Então, vou mostrar como é que a gente esconde as coisas. Se você editar outra vez esse painel da caixa de login, selecionando o X aqui, no clique do X, eu quero que ele esconda o hide, a caixa de login. E eu não vou pôr efeito porque eu quero que ele esconda rápido. Então, o efeito que a gente vai ter é o seguinte. Vou clicar aqui, ele mostrou. Eu clico aqui, ele ocultou. Ok? Bom, outra coisa que dá para fazer é usar o Dynamic Panel como uma máscara para restringir o que vai ser exibido dentro do conteúdo. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, vamos supor que a gente quer que exista dentro desse state aqui, que esse conteúdo aqui ele é bem extenso, então eu vou copiar e vou colar ele aqui várias vezes, só que não é para aparecer assim, eu quero restringir isso aqui como se fosse dentro de uma máscara para mostrar só o que cabe dentro do espaço e eventualmente mostrar ou não um scroll. Então o Dynamic Panel também permite fazer isso. Eu pego esse widget todo aqui com texto, botão direito, converter para Dynamic Panel, ele vira esse bloco de texto aqui. Vou dar um nome para ele, por exemplo, bloco de texto, e aí eu simplesmente seleciono ele e reduzo o tamanho da janela. Isso vai criar automaticamente uma máscara. Se a gente for dar um preview nisso para ver como é que fica, vocês vão ver que ele fez uma máscara e ocultou a parte que não estava selecionada. Vou tirar um pouco essa animação da home aqui para parar de atrapalhar.
E a gente pode também editar isso e incluir um scroll lateral para que essa máscara revele o conteúdo mediante um scroll. Então é botão direito, tem aqui a opção também de scroll bars. O padrão dele é nunca mostrar, mas a gente pode mandar mostrar conforme necessário, ou vertical ou só horizontal. Vou pegar só a vertical, ele vai criar aqui um scroll. Eu só vou tirar um pouquinho do tamanho aqui para ele não ficar junto do scroll. Assim ele tem um respiro. E aí o efeito disso, a gente recarregando a página, ele vai mostrar aqui esse conteúdo numa máscara e vai colocar um scroll automaticamente. Isso aqui dá para usar em qualquer widget, com imagens, com texto, com qualquer coisa. Bom, esse é o básico de Dynamic Panels. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma encomenda em relação a alguma coisa que vocês querem que eu mostre como fazer, podem ficar à vontade para mandar nos comentários. Beleza? Obrigado, abraço!